uma doutrina nova, ou um hábito novo, ou um costume novo, um negócio insuportável. Ai de vós também, porque vocês é que desenham a moda. São vocês que botam esse peso horrível sobre os homens que vós mesmos nem com o dedinho querem carregar. Vocês entram em casa e vestem outra roupa. Vocês são outras pessoas. Isso que vocês fazem é só para os outros. E vocês acham que porque fizeram, ficaram isentos da própria sobrecarga que vocês produzem sobre os demais seres humanos. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que os vossos pais assassinaram. Passados alguns anos, vocês releem, reinterpretam aquele profeta que, nos dias da vida dele, foi maltratado até a morte, foi apedrejado, porque era um profeta que falava a verdade contra o desejo dos pais e avós de vocês. E vocês agora, como são bonzinhos, edificam túmulos para eles, escrevem tratados sobre como eles foram relevantes no seu tempo, mas continuam assim fazendo. Vocês estão apenas aumentando a culpa dos pais de vocês, porque eles mataram e vocês agora tentam se isentar. Como membros da academia, vocês fazem uma revisita aos profetas e constroem até túmulos, escrevem livros, exaltam aqueles que há não tanto tempo atrás eram abominados, só porque morreram por vocês, foram santificados. O que valida a culpa do pai de vocês e chama culpa para vocês, porque vocês mesmos admitem os maus tratos daqueles a quem Deus enviou. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificaram os túmulos, como se fosse algo melhor, como se colocasse vocês numa posição isenta e superior, mas não, de modo algum. Por isso, também, disse a sabedoria de Deus, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peça contas do sangue dos profetas, disse Jesus. A esses intérpretes da lei, que ficaram ali chocados, e aí tem aonde eu quero chegar, que é no verso 52, onde Jesus diz, preste atenção, ai de vós, intérpretes da lei. Esse é um negócio violento. Intérpretes da lei, para Jesus, eram intérpretes da Escritura, intérpretes da Torá, intérpretes da sabedoria nos Salmos, nos livros de sabedoria, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, e intérpretes dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e aí vai Amós, Abacuque, Oséias, todo mundo até chegar em Zacarias e Malaquias. Intérpretes. Vocês são os intérpretes. O povo não sabe ler, nem aramaico, nem hebraico, nem nada, nem grego. E as línguas faladas eram aramaico, primordialmente, e o hebraico pela elite, quando queria se mostrar. O povo não sabia ler nada, o povo dependia completamente, e não havia escritura para o povo, só havia escritura para
os sacerdotes, os rabinos e os intérpretes da lei. Era patrimônio da elite religiosa o ler a Escritura, diferente de hoje, que você só não lê porque não quer, porque é preguiçoso, porque não quer você mesmo andar com as próprias pernas. Porque se me ouvindo aqui você quisesse aprender a ler o Novo Testamento em primeiro lugar e fazer Jesus ser a sua chave hermenêutica interpretativa, que já está mais do que compreendido e repetido, você saberia tudo. Você saberia mais do que eu. Você seria um garoto jovem, com a mente fresca, estudando, tendo Jesus como chave interpretativa. Jesus é que abre a revelação, o que é como ele fica, o que não é como ele sai. Tudo tem que estar de acordo e harmonizado com o que ele disse, com o que ele falou, com o que ele ensinou, com o que ele gestuou, com o que ele mostrou como comportamento. O que é assim, o trato dele com as pessoas é palavra de Deus. O que é assim fica, o que não é assim sai. Porque não sendo assim não é cristão. Sendo assim, é mensagem dele para todo aquele que quer ser discípulo. E qualquer outra coisa é subterfúgio e é mentira. Era mentira nos dias de Jesus e é mentira ainda mais hoje. Depois de 2000 anos de chance de saber disso, quem não quiser aderir a isso está fazendo a escolha dos intérpretes da lei denunciados por Jesus. E não tem apelação. Não tem segunda nem terceira instância. Não tem Marco Aurélio para te absolver dessa loucura de você não querer compreender a verdade simples do Evangelho. Aí vem o verso 52, onde Jesus diz: ai de vós, hermeneutas, exegetas, intérpretes da lei, apegados à letra da lei, agarrados ao hebraico da lei, querendo conferir letra com letra, ao invés de entenderem o espírito da Escritura. Como disse Jesus, porque misericórdia eu quero, e não holocaustos, e não sacrifícios, e não mandamentos sobre mandamentos, como disse Isaías, Deus falando através de Isaías. Vocês só trazem mandamento e mandamento, preceito e preceito, estatuto e estatuto. Depois, mais mandamento e mandamento, mais preceito e mais preceito, mais estatuto e estatuto, até tornarem a vida humana impossível. Isso dito 800 anos antes de Jesus pelo profeta Isaías. Portanto, nada novo. Como Jesus mesmo diz aqui, citando profetas, ele diz, Deus falando, eu vos enviarei profetas e apóstolos, a uns matarão, a outros perseguirão, a outros apedrejarão, porque vocês têm essa cultura de não suportarem a palavra. E eu disse há pouco que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é o registro das manifestações, dos testemunhos inspirados por aqueles que falaram da parte de Deus na sua geração, movidos pelo Espírito Santo. Era a palavra da hora, daquela evolução da consciência, onde Jesus é o topo, é o Filho do Homem, é o Verbo, é a palavra encarnada. Nele tudo está consumado, tudo.
Ele é o novo, ele é o vinho novo, ele é a palavra viva. Antes dele, tudo era colaboração, era luz para iluminar os homens a fim de vê-lo. Depois dele, tudo é luz iluminada por ele. Tudo é revelação que vem dele. Tudo é iluminação que procede da graça dele, do Espírito dele. Meu Deus! Até quando o óbvio, dito por ele, repetido tantas vezes, não vai ser crido por você? Até quando? Ele diz, ai de vós, intérpretes da Escritura, porque vocês tomaram, a palavra é tomaram, pegaram, roubaram a chave da lei e disseram, é nossa. E ela só é de quem tiver o mesmo treinamento interpretativo que nós. Só é daqueles que se submeterem a serem nossos alunos. Ela só será também daquele que disser amém para as nossas cartilhas interpretativas. E nós é que temos que dar. Porque se nós não dermos e não ungirmos alguém com o poder da chave, da ciência, da interpretação, da escritura, essa pessoa não terá jamais autorização de interpretar como nós interpretamos. E mais do que isso, certamente, absolutamente, inequivocamente, irretorquivelmente, as interpretações que dessa pessoa que não tiver sido treinada por nós procederem não serão validadas. Era assim nos dias de Jesus, é assim agora. Vem me dizer que não, que eu começo a citar todo mundo pelo nome. É assim agora. E é mentira, como foi nos dias de Jesus, então é mentira hoje. E eu digo isso com a minha alma aberta e com a minha cara de diamante, com disposição de enfrentar todo mundo junto. Todo mundo junto. É só marcarem o dia e a hora. Porque eu sei que o que eu estou dizendo não pode ser rebatido face a face. Não pode e jamais será. Pode ser argumento distante, mas na minha face não sobrevive. Então diz Jesus aos intérpretes da lei, aos que selam a Escritura e dizem, você só vai entender pela minha explicação, pelo meu entendimento, ou pela doutrina da minha denominação, ou pelos órgãos oficiais que elaboram e que publicam as palavras de Deus interpretadas para você consumir. Pelo amor de Deus, é te imbecilizar para sempre. É te dar papinha falsa, é só te dar araruta no lugar de comida saudável, de leite, e aí você só incha, mas fica totalmente incapacitado, sem imunidade, sem crescimento, sem saúde real. Você é apenas um inchado denominacional. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência.
A chave da ciência, Jesus diz, ela é um estelionato na mão de vocês. Vocês tomaram a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes no reino, entrastes na graça, entrastes no saber divino, entrastes no bioma celestial, já agora, já hoje, não entrastes na paz, não entrastes no prazer da alegria e da presença de Deus em vós, não entrastes. Tomastes, guardastes e não entrastes. É um negócio horroroso. É aquele cara que tem a chave na mão, não entra e não deixa ninguém entrar. Ai de vós, porque vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Essa é uma coisa horrorosa. Eu conheço tanta gente, meu Deus, tanta gente, que não entra, não aproveita. O cara se forma bacharel em teologia, mestrado em interpretação bíblica, doutorado, pós-doutorado, mas você conversa e vê que o cara é uma criança cheia de diplomas, mas é uma criança, não cresceu. Se o filho dele morrer, ele surta. Se outro filho morrer, ele se suicida. Se a mãe dele morrer jovem, ele entra em depressão e não sabe mais levantar. Se ele não for reconhecido depois de todos os esforços acadêmicos, ele se enche de ódio, de amargura, porque não teve reconhecimento, e o coração é blindado ao amor de Deus. Aí eu conheço centenas, e eu sei que existem milhares só no nosso país, no mundo são milhões. Alguns deles, hoje em dia, andam se suicidando em vários lugares, porque a vida perdeu sentido, o mundo evoluiu, e os pacotinhos, as doutrininhas deles ficaram obsoletas. As novas gerações não param mais para ouvir. E os novos millennials não estão nem aí. E aquela chave da ciência era fajuta, não se renovava, não era boa nova, não era evangelho, não se fazia nova todo dia, e eles perderam a alegria, porque a alegria deles era artificial, não brotava da fonte da vida, da palavra, verbo que se renovava todo dia em Cristo do coração. Eles não sabiam nem o que era isso, e os de hoje conhecem o nome de Jesus, estudam sobre o Jesus histórico, estudam sobre o Cristo da teologia, estudam sobre tudo isso, só não levaram uma patada do leão de Judá e não são cheios desse fogo, dessa alegria, desse batismo, dessa intensidade, dessa força da ressurreição, desse fator de vida eterna presente no ser, plantado no coração para sempre. É isso que importa. O resto é tudo refúgio, é esterco, é lixo. E eu espero que na vida de alguns sirva pelo menos como fertilização angustiante para o indivíduo, na sua agonia, encontrar o verbo da vida, encontrar o evangelho, encontrar Jesus. Encontrar Jesus. E eu quero falar com você que está aqui. Eu estou ensinando a minha vida toda
Mas nos últimos 22 anos eu venho ensinando insistentemente. O meu livro Sem Barganhas com Deus é acerca disso. Como aprender o Evangelho e andar com as próprias pernas. O livro Um Só Caminho te ensina que Jesus é a chave hermenêutica, como você pode andar com as próprias pernas. Qualquer outro livro meu, O Caminho do Discípulo, os 6 tomos ensinam isso, como Jesus é a chave hermenêutica e como andar com as próprias pernas. O meu livro, Jesus, o mais fascinante projeto de vida, que foi quando a primeira vez eu escrevi dizendo que Jesus era a chave hermenêutica e era a partir de Jesus que se tinha que ler a Bíblia e se tinha que ler a vida. E não era a partir da Bíblia que eu iria entender Jesus. Jesus é a revelação suprema, é a expressão exata do ser de Deus. É a imagem do Deus invisível. É a manifestação absoluta de Deus. Como ele mesmo disse, por que tu perguntas sobre o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras, derrama a sua palavra. E para Jesus a palavra de Deus não era só o que era falado, era a obra que era feita. Era o conjunto de tudo que ele fazia, que era a palavra demonstrada e encarnada de Deus. O que era como aquilo tinha que ter lugar na nossa vida, e o que não fosse como aquilo não teria que ter lugar na nossa vida. E é isso que eu quero que você aprenda com Jesus. E não com os intérpretes da lei. Eu tenho aqui no meu portal, no Caio Fábio Exclusivo, um curso chamado Jesus, a chave hermenêutica. Eu gostaria tanto que todos vocês fizessem para entender e não ficarem presos a nenhum intérprete de lei que só vai ensinar o que a preferência dele mandar. Eu não tenho preferência, eu só tenho uma. Minha absoluta preferência é Jesus, é andar como ele, é tratar como ele, é ser como ele. Essa é a palavra a ser praticada. Como ele mesmo disse, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Esses são os que eu reconheço. Esses são da minha família. E se você quiser ser da família de Deus, pratique o Evangelho de Jesus. O que ele falou é entendido pelo que ele viveu. E o que ele falou é também entendido pelo que ele praticou como relação com todos os seres humanos que ele encontrou. É assim que eu tenho que viver, é assim que eu tenho que me comportar, é assim que eu tenho que tratar, é assim que eu tenho que entender a vida. Sem os intérpretes da lei em cima de mim. Sou eu e Jesus nos evangelhos. E depois que eu tiver absorvido muitos evangelhos e o que Jesus pensa, diz e pratica, eu posso ler o que os apóstolos... Percepções. É o que eu te imploro com todo o meu coração, e eu entrego tudo que eu disse ao Espírito Santo, para que ele aplique como verdade ao coração de todos aqueles que se abriram para receber. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.